Cumprimento a todos com a Santa Paz do Senhor Jesus. Vamos começar a nossa leitura bíblica e começo com a oração. Oremos, Senhor Deus e maravilhoso Pai, abençoe essa programação que se inicia, abençoa a minha pessoa, abençoa a pessoa do irmão Raimundo, nosso webinar, a pessoa do irmão Chiquinho. Esse dia de hoje, que é 15 de dezembro de 2025, seja um dia com muita paz, com muita saúde, toda prosperidade, com proteção, tudo de bom em nome de Jesus, amém. Então vamos para o nosso livro de Mateus, né? Estou aqui apressado porque eu estou atrasada. Capítulo 26, a partir do versículo 31, Pedro é avisado. Então Jesus lhe disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Amém. Então aqui Jesus, talvez um dia antes, bem pouco tempo antes dele ser preso e dele ser morto, né? Do sofrimento todo que ele passou, era à noite, né? Eles estavam jantando a Santa Ceia, né? Então ele disse que na frente da Santa Ceia, né, ele disse que essa noite ele ia ser nessa noite, nessa mesma noite. Então estava pouquíssimo tempo, né? Poucas horas, talvez, né? Que essa noite me escandalizareis, escandalizareis que diga assim, que ia haver muito tormento, né? Que ia haver muita agonia, né? E que eles, talvez muitos deles também, até se envergonhassem de ser discípulos de Jesus, pelo fato de Jesus ter sido preso, né? Pelo fato de Jesus ser humilhado, né? Como ele foi, demais, né? Então, como ele continua aqui, que está escrito, né? Que ferirei um pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. O pastor é Jesus, né? Que realmente foi ferido. E as ovelhas foram os discípulos que ficaram dispersos, que eram do lado do tudor, que antes eles andavam com ele, né? Onde Jesus estava, eles estavam sempre pertinho, ao lado dele, mas quando ele foi preso, eles tiveram medo e ficaram tudo assim dispersos, né? Foram um para o lado, outro para o outro, né? Eles fugiram. Eu estava assistindo aqui a novela da Record, né? Falei, Jesus, eu tive muita raiva quando eu vi que Jesus foi preso e os discípulos que disseram que ia defender ele de todo modo, quando eles viram que Jesus estava mesmo no pior mesmo, quando apertou o laço mesmo, como diz o ditado, nenhum deles, 12 discípulos, é muito discípulo, e nenhum deles tiveram coragem de ajudar Jesus. Todos eles ficaram medrosos, todos eles, como se diz, eles foram mole, né? Eles não tiveram coragem de ajudar Jesus. Todos eles fugiram, deixaram Jesus sozinho naquele sofrimento todo, né? E isso foi para mim uma covardia da parte dos discípulos que Jesus fez tanta maravilha, né? E eles presenciaram todos os milagres e maravilhas que Jesus fez. Aí na hora que Jesus mais precisava, ele foi tão bom para todo mundo. Na hora que ele mais precisava, não tinha ninguém que ajudasse ele, né? Aí então, ele falando que depois da ressurreição dele, ele iria diante de vós para Galiléia. Essa vez a Galiléia Celeste, né? Aí Pedro falou que ainda que venha a ser um tropeço para todos, ainda que todos ficassem contra ele, que todos humilhassem ele, ultrajassem ele, para ele nunca seria. Mas Jesus falou replicou Jesus, né? Que em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, o galo que estava ali perto onde ele estava, né? Tu me negarás 3 vezes, quer dizer, como ele negou 3 vezes, né? Que 3 pessoas perguntaram, acharam ele parecido com um dos discípulos, perguntaram se ele era realmente discípulo de Jesus, e ele disse não, que nem sequer conhecia Jesus.
Ora, o mesmo homem que disse que ele morria, até morria para defender, como aqui disse assim, que ele falou, né? Ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. Todos os discípulos disseram o mesmo. O mesmo homem que disse que ele seria capaz até dar a vida por ele, além de ter fugido, de não ter feito nada para defender ele, ainda negou ele 3 vezes, né? Aliás, nenhum deles teve coragem de defender Jesus. Na hora que Jesus mais precisava, eles fugiu. Agora eu penso assim, se Jesus, o próprio Jesus, precisando de ajuda, ninguém ajudou, por isso que a gente, nós, quando a gente precisa de ajuda, é difícil uma pessoa vir ajudar, né? Então, por exemplo, domingo aqui em casa, né, eu tive um problema com a minha caixa, que a água secou, acabou a água, né, da rua, né? Que às vezes falta, eu mandei encher a caixa e a caixa não corria água nem para a torneira. Eu preciso do próprio homem que botou vir e tirar um documentozinho que tinha na caixa, alguma coisa, quando botou a água. Ficou preso no cano e ele tirou. Quer dizer, o próprio homem, porque as outras pessoas que eu ligava, na semana, estavam bebendo, não sei o quê. Pois é, se eles não têm coragem de ajudar nem a Jesus, o próprio Jesus, quanto mais a gente, não é? Então, pois é, as pessoas são assim mesmo, elas não têm coragem de ajudar, elas querem ser ajudadas na hora que elas precisam. Como Jesus ajudou muita gente, mas na hora que a pessoa precisa, é muito difícil, né? Por exemplo, nessa época que Jesus foi preso, ele não encontrou ninguém. Só Deus Pai é quem ficou ao lado dele. Verônica, né? Verônica também ajudou ele também. Minha Maria Madalena e Maria, sua mãe, que ainda, né, ficavam ao lado dele, seguindo. E o apóstolo João, que por final apareceu, né? Nem Lázaro, que ele ressuscitou, Lázaro, que era um grande amigo, que ele queria muito bem, ninguém, todo mundo ficou com medo, porque aquele povo ali era poderoso, e se a pessoa fosse defender ele, tinha medo de também ser crucificado também, né? Eles tinham medo. Mas se você ama aquela pessoa, você não tem medo de defender ele, mesmo que custe a própria vida, como eles disseram, né? Mas chegou na hora H, como diz o ditado, nenhum deles teve coragem, né? Mas é assim mesmo, no mundo, como o próprio Jesus falou, né? Bom é Deus, né? A gente não deve confiar em ninguém, né? Muitas vezes nem o pai, nem a mãe da gente consegue ser tão bom e não consegue mesmo não, que nem Deus, né? Porque bom como Deus, só tem Deus mesmo, né? Amém. Aí a prova aí, então, o próprio Jesus não foi bem atendido na hora que ele mais precisou, né? Amém. Então vamos aqui ligar aqui, ver se o irmão Raimundo está aqui em linha. Quem está aqui da Sustina, se eu não me engano, é o... Esqueci o nome, estou vendo direito. Seu que Júnior, será como é. Seja muito bem-vindo. E aparece também, tempo não aparece. Pai Senhor, então o Raimundo está por aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, a paz do Senhor. Amém. Para nós de Francisco, para os comunicativos, os ouvintes da Rádio Produtora, uma coisa que Deus já apareceu através da internet, até os companheiros da terra. Segunda-feira, ele disse mais uma semana de trabalho. Deus abençoe, homens e mulheres. Até jovens que saem para o trabalho. Que Deus abençoe e proteja com anjos poderosos do Senhor. A saída da caminhada, na chegada e na permanência. Toda a gente, em nome de Jesus, e acidentes com assaltos, com armadilhas de latas e todo mal conhecido pelo Senhor ou pelo Deus Todo-Poderoso, que é onisciente em todo conhecimento e toda ciência, onipresente, está presente no céu e na terra. Mas há uma diferença entre onipresença e presente. Deus só tem presente realmente no lugar em que Ele é a estrela. Nem todos buscam Deus em presença.
porque a estrela não é ele. Ele não está só na honra a ninguém. E nem sua glória também. Se naquele corpo, verdadeiramente adora a Deus, ele tem presente. A pregadora fica em casa com Deus pelo ela. E havia cultos que ele não apresenta. Porque a estrela adora ele. Fica fora do tempo. Né? E onipotente de tudo. Deus também, glória a Deus, ele é presciente. Conhece? É eminente. Está, existe antes da criação. Iminente, permanece na criação. Transcendente, não é além da criação. Esse é o atributo que eu devo todo poderoso, de Deus. Aleluia, que mandar também parabéns para todos os aniversariantes do dia do planeta Terra. Aleluia. E eu sempre engraçado com a antiga fase da adolescente e criança. Essa é mais criança que tu consegue nunca da ordem do corpo, na ordem da mansão do corpo. E paz do corpo na ordem. Posso dizer com muita alegria, eu na minha casa servo ao Senhor, a minha família serve ao Senhor. Louvado seja Deus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu quero citar aqui hoje, aleluia, ontem eu citei na emissora 98, no programa, a 98 está no livro ela tem a programação de 9 a 11, Evangelho. E na semana, de segunda a sexta, essa programação começa às 10 horas e vai até 0 horas. Com o pastor do Xará, Raimundo Pessoa. Ele me chama de seu auxiliar. E eu chamei de meu pastor. Pastor do auxiliar. Aí ele não pode brilhar, né? Aí às vezes eu canto, às vezes eu trago uma mensagem, aleluia. E a mensagem, glória a Deus, eu quero trazer aqui hoje. Foi o primeiro milagre que Deus usou a água na terra. Foi o primeiro milagre que Deus usou a água na terra. Antes desse primeiro milagre, a terra era redonda, mas era uma gigantesca bola d'água. Só alto, de norte ao sul, de leste a oeste. Não tinha terra. A terra tem um diâmetro de 12 milhões e 755 metros. Então, no terceiro dia da criação, Deus transformou 30% dessa gigantesca bola d'água na terra que nós pensamos cair. E a 30% ficou água. Essa é 70% da água e 30% de terra, onde nós cruzamos os pés, as montanhas. E quando você segundo milagre veio na terra, ele tomou um carro, comprou uma alva, fez o boneco, chupou na raiz do boneco e foi tirado para todo mundo. Acabou. Outro milagre que Deus fez com a água. Deus tomou a comunhão em frente, essa onda do inferno. Outro milagre de Deus lá no tal de Betânia, um anjo descia do céu, mas mexia na água. O primeiro que chegasse lá, ficava curado. Outro milagre, ele mandou o cego lavar os olhos no tanque de Siloé, porque que consegue o cego. Outro milagre de Deus, eu falo, foi na cidade de Canaã,
Rio, ele mandou encher as praias, eles que não ordenaram sem orar o Pai, e agora o bebê transformado em tomado. E assim, são muitos milagres que Deus continua a usar e vai sempre usar, aleluia, com água. Quando Deus quer fazer milagres, ele não faz só com a palavra, só com a palavra. Você não pode ter o Deus, ele fala, filho da luz, tem misericórdia. Aí Jesus disse, o que é? Deus não usa nenhuma matéria, a palavra. Mas quando ele quer, ele usa a matéria. Ele trabalha do jeito que ele quer. Com quem ele quer, a hora que ele quer, tanto usando a palavra, como usando a matéria. É a vontade dele. Então não adianta, né? Criticar nenhuma denominação evangélica da maneira que nós trabalhamos. Ou usando a matéria, como Deus usou, ou a palavra, né? Porque os filhos do Senhor, eles são ungidos para Deus usar e acontecer o milagre. Acontecer o milagre. Quando nós então, devemos, né? Respeitar. Jamais criticar. Jesus disse, não disse para não ter nada. Não condeneis para não ter nada. Com a mesma bebida, que bebida, será bebida. Ora, se estão usando, ora, o apóstolo Paulo rasgava o seu lenço e dava para cada um. Quando os tempos colocavam no lenço rasgado, ele tem que pegar por lá. A sombra de Pedro passava os tempos do Recife e agora. Mas que poder era esse? A unção que tinha a sombra de Pedro. A unção que tinha os méritos do apóstolo. Então é através da unção que Deus usa aquele que está ali, né? Usa ou pela palavra ou pela matéria. O lá que Jesus usando a palavra, não foi. Lá sai para fora, tá vendo? A palavra tem poder, quando ela está cheia da noção, é quadrangular. E essa noção, ela vem, aleluia, pela oração. Temos isso agora. Chega lá de sabedoria. Tem pessoas que não podem passar por tempo. E nós vivemos muito pelo letra, né? Pode passar por dentro do real. E o jejum não está nisso. O jejum é adoração a Deus. É tabernáculo, né? É adoração a Deus para ser visto no dia do Espírito Santo. Está preparado para fazer algo do Senhor. Louvado seja Deus. E pedindo oração, né? Quer trabalhar para o Senhor, pedir ajuda à oração, no batismo no Espírito Santo. Aleluia. O que ele pode passar? Ele pode passar. Nem tudo passa. O quarto batismo. Primeiro, tem o Espírito Santo. A sua fidelidade. Ele recebe o Espírito Santo. Ele faz tudo o que ele faz. Todo crente, verdadeiramente, diante de quando eu estava do Senhor, recebe esse batismo. É o Espírito Santo que deve ser dentro de uma maravilha. E o batismo pode ser nas águas. O terceiro batismo
eu falei, no Espírito Santo, essa música é um revestimento de Deus. Ele está revestido a fazer a obra do Senhor, né? Para receber os dons, o batismo do Espírito Santo, o revestimento de poder é uma porta aberta para receber os dons, né? O dom da sabedoria, o dom da fé, o dom de profetizar, de Espírito, o dom de falar a língua estranha, de acertar a língua estranha, o dom de profetizar, o dom de operar para e o quarto partido de partido, ele para conversando com os seus apóstolos, e disse, eu vou passar pelo partido que vocês não podem. Aí o Deus pode dizer para ele, está certo, vocês vão passar por esse partido. Qual era o partido de Jesus? Era a cruz. Era a cruz. Ele teria que crescer, aleluia, passar por esse partido. E não suportar até o futuro no lado dele. Então, pode ser, por exemplo, sabendo que passar por esse partido, Daniel na cobrança do leão, ele não desistimos de Deus, saber agilizar a gente mesmo, que o reino é o reino nacional de Deus, ele ficou a orquestra tocar, tudo era aquela agilidade que ele quer. Desafrar, 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 não deu tudo isso. Aí, foi amarrar, sendo bom, vou botar você na batalha de fogo, aqui 7 vezes a mais, e você não quer jogar agora minhas calças de ouro. Aí, não tinha nenhum que ele mais, ele se Deus quiser, ele é muito feliz, ele traz esse partido, certo? Mas não desdobrou o peso dessa altura, certo? Pronto, foi, né? Louvado seja Deus. Cruzeiro no Egito, quando a mulher que se agarra com ele, não aceitou, né? O grito da mulher, que era usurpação, ele não ia pecar quando o patrão dele veio contra Deus e foi confiado nele, louvado seja Deus. Então, é uma situação difícil, muito difícil, e muito existe, não aguenta, suporta, aleluia, louvado seja Deus. Mas aqueles que suportam essa prova do fogo estarem vencedores. E Deus basta por nascer. Inclusive, por palejar, porque a verdade tem pessoas que entram lá na cruz, né? Onde a gente fala, tinha dois ladrões, né? Foi salvo, mas recebeu o Espírito Santo, mas não deixou da cruz para passar pelos outros partidos, né? Porque aquele que crê será salvo, creu, né? O menino batendo, ele passa, recebeu o Espírito Santo. Por os outros, se tiver tempo, oportunidade, né? Nós aceitamos pelos cinco hospitais, daí parte, mas aqui com batizado pelo Espírito Santo, salvo, né? Porque no batismo é isso. Todos que aceitam Jesus Espírito verdadeiramente recebem o Espírito Santo. Está selado, está ungido, aleluia. E esse selo é o Espírito Santo dentro do seu povo. Então, louvado seja Deus, Deus oferece lá em condição, vai também. Quando eu vou tomar o jornal, quando eu disse que eu algo, eu gosto.
qualquer alimento, qualquer líquido, onde Deus tomar o vosso coração. Para Deus, o Filho, para Deus, louvado seja, abençoar, né? Abençoar. Louvado seja, café, leite, muito amor, também, adoração, depois do amor, nós agradecendo, porque agradecendo, agradecendo. Então, louvado seja, quando você trabalhar, você trabalha com a palavra, trabalha com a água, trabalha com roupa, fugir da roupa, louvado seja, porque nós de tudo tem a oração, né? É na oração que fica a consagração. Louvado seja Deus. O irmão fazia isso, tinha comida, estava com fome. Aí ia passando no canto, mas tinha isso, e tinha um frango assado e ele estava ali. Aí pegou o frango, orou, né? Orou, Deus consagrou e ele comeu no restaurante. Louvado seja Deus. É na oração que Deus tira todo o mal daquela alegria. O que foi Jesus? E no nome especial da mãe, falarão de uma nova. Pegarão na mão e se beber alguma coisa contigo, quando por a mão sobre ele, e será grato. Por isso, a fé crescerá pelo amor na oração. E também, Quer? Nada, ela não muda aqui não. importante que a gente tem oração, Comeu. jejum e amor, prática, na vigília, né? Oração, jejum, na vigília, atenado na palavra de Deus. Quando vem a tentação, quando vem a aprovação, aleluia, com a palavra e com a matéria. E não deixa isso. A igreja que quiser, mas Deus pega como quer, a hora que quer e porque ele quer. Em nome de Jesus, a igreja pode poder. Amém. Então nós vamos o pessoal que nós vamos orar, né? Que nós vamos encerrar com a oração. A gente sempre encerra com a oração e ora também para as pessoas do caderninho. Irmão Raimundo, irmã Ritinha, irmão Chiquinho, Rosália e Rogéria, Rodaí, Heitor, João Batista, Raneils, Maria Feitosa, Daniel também tem o seu jandice para fazer também, irmão Creudeni, e também vamos orar também, né, para o tal do Geraldo de Janjão, não é assim, que fez a cirurgia na vista ontem, e por todos os carentes de oração. Pai querido, Pai Santo, muito obrigado pelo trabalho maravilhoso, a palavra de Deus, as explicações que vem na interpretação da palavra de Deus, aleluia, louvado seja Deus, em relação com a gente hoje, e chegando dentro da sua vontade, aleluia, louvado seja Deus, saúde no corpo, na alma e no espírito, fé, esperança, amor, salvação no corpo, na alma, paz do Senhor no corpo, na alma, no espírito, e as suas aflições, Deus te dando o seu desejo, o seu sonho, Deus te dando, mas você não conta seus sonhos a ninguém, porque tem a igreja mora energia negativa. Tem pessoas que olham assim com a planta seca. O bebê fica doente. Tal é o tamanho daquela igreja. O prejuízo, ele projeta, sai dos olhos dele e fica uma vermelha. A na planta que ela vendeu a planta seca.
bicho, no animal, o animal doente morre. Né? Por mais que ele dê. Então, nós não morremos, né? Deus dever a todo mundo não ter, porque a inveja é um perigo. É um perigo para os inocentes louvados. Né? E não tem certeza, né? Bebida, tem certeza, e as pessoas louvadas. Então, Deus poder da inveja, do ciúme, né? A ganância também, né? Tudo grande nas coisas do anterior. Deus mata esses males da mentira, louvado seja Deus também, né? Enganar, louvado seja Deus. Aleluia. E nós sejamos sempre na oração. Não precisa abrir a boca, não. Ora em espírito, ora com a mente. Mas que Deus está ouvindo. Quando a gente pensa, Deus nos ouve onde fosse. Uma palavra, porque Ele é onisciente. É o único que conhece o nosso pensamento. Ninguém nós conhecemos, mas quem conhece outra pessoa nunca sabe o que nós estamos pensando. Mas Deus sabe. Louvado seja. Então, Deus abençoe a todos. Meu povo lá no Evangelho, uma boa segunda-feira, proteção de vida nas suas casas. Anjos do Senhor acamparam nossas casas para nos proteger e nos guardar durante o dia, durante a noite, até dormir no sonho. Proteger as nossas casas de animais nocivos, né? Como ratos, que são destruidores, né? Esses animais eles são perigosos. Eles destroem tudo dentro da casa. Para você, Deus não livre desse mal. Então, todos tenham uma boa tarde na presença do Senhor. E sempre orando, sempre agradecendo. E antes de pegar no chão, que seja nossa nega ou a noite, a gente ora pedindo a Deus dos nossos pecados. E nós podemos pecar. E também uma palavra, uma atitude, uma missão. E quem disser, aleluia, que tudo é pecado, mas tudo é pecado, está chamando Deus, está fazendo Deus de mentiroso. E nós somos pecadores. Mesmo aceitando Jesus Cristo, nós somos pecadores remidos e lavados. E perdemos que Jesus Cristo derramado naquilo do Calvário. Nós não perdemos a nossa natureza humana, né? Permanece. Essa natureza humana, meu Pai, desaparecer quando a gente, no tempo, ou pode ser qualquer momento, e ali arrebatar a igreja. A igreja de Jesus Cristo são as pessoas que aceitaram o Salvador e o único Cristo permanece fiel até o fim e não desistir. Pode vir as tentações, pode vir a prova de fogo, aleluia, mas Deus suporta, como Jesus suportou a cruz com a nossa causa. Em nome de Jesus Cristo, hoje tenha uma boa tarde e fique todos na paz do Senhor, na verdadeira paz. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, ficando por aqui, uma boa tarde, bom final de semana, cheio da paz do Senhor para todos. E até segunda-feira, se Deus quiser. Amém. Amém.